Paulo, doutora Bruna, muito bom ter vocês aqui falando mais uma vez sobre reposição hormonal. Eu queria perguntar e ter a opinião sincera de vocês sobre esse assunto que tem aí circulado cada vez mais sobre as mulheres. A verdade é que parece que entrou na moda a reposição hormonal, né? As mulheres esperam que seja a solução de todos os problemas. É sério. Libido, cansaço, para menopausa, emagrecimento, elas acham que vão ficar desde mais bonitas a mais dispostas. E aí eu quero saber de vocês, como vocês têm visto isso no consultório e por que para algumas mulheres funciona tão bem como realmente uma pílula mágica e para outras parece que não faz diferença. Vocês têm visto isso? Doutor Paulo, começa por você. Sim, bom, Bruninha, vamos começar hoje, debate bacana aqui, né? Bora. Bom, faz sentido tudo que você falou. Hoje a gente tem, eu particularmente na minha rotina, tenho atendido bastante pacientes com essas demandas, né, hormonais. Eu acho que isso também em função da divulgação, né? Hoje em dia é muito divulgado e difundido o assunto. O problema é que as pacientes chegam com uma expectativa que muitas vezes ela não vai ser atingida, né? A reposição ou o uso de hormonioterapia, ele tem que ser feito de forma parcimoniosa e adequada, individualizando cada paciente, né? Eu costumo dizer na minha rotina que a mulher ela é estrogênica, né? E à medida que ela vai avançando na idade, né? Hoje em dia se entende aí um pouco da perimenopausa, próximo de 35 ou um pouco mais, e começa a apresentar sintomas que a gente já tem possibilidade de melhorar, né? Mas não significa que a gente vai fazer reposição para todas e não necessariamente com o mesmo hormônio para todos. Não é uma receita de bolo, não é isso, Bruno? Exatamente. É um ponto muito legal que você comentou a respeito da perimenopausa, né? A gente, na faculdade, residência, aprendeu que a perimenopausa era um período mais ou menos de 5 anos que antecedia a menopausa. Hoje, diversos artigos e estudos científicos já mostram pra gente esse período muito mais extenso, de 7 até 10 anos. Então, a gente começa a perceber que o mundo moderno está começando a afetar de uma forma muito dramática a saúde feminina. Porque a mulher, como um ser lunar, né, tem ciclos diferentes em momentos diferentes do mês, e isso tudo, essa interação entre esses hormônios, ela precisa ser vista de uma maneira muito individualizada. Com certeza, a saúde feminina ela vai ser influenciada pelo hábito de vida dessa mulher, o que ela come, o que ela ingere, no sentido de cigarro, álcool, exercício físico, tudo que integra essa rotina de vida vai influenciar no metabolismo e na produção hormonal. Então, de fato, pensando numa medicina mais integrativa, inflamação sistêmica crônica, o que é isso? É um corpo que está completamente em colapso, uma saúde intestinal totalmente prejudicada por conta de todos esses fatores que a gente já pontuou. Obviamente, o metabolismo vai estar colapsado. Obviamente, o hormônio não vai ser metabolizado da forma adequada. Então, não existe pílula mágica. Isso é uma coisa que eu falo para todos os pacientes, né? Muitas vezes as pacientes chegam buscando milagres, né? Não existe milagre, né? Todo acompanhamento, todo segmento de uma mulher que esteja na perimenopausa, no climatério ou até mesmo na menopausa, ela precisa ser esse acompanhamento ele precisa ser multifatorial, né? Então o fato, né, da rotina, né, dos hábitos de vida, vícios, alimentação, ingesta hídrica, tudo isso faz parte, né, desses critérios multifatoriais. E o hormônio ele entra como um adjuvante a todo esse segmento, né? Não adianta, como você mesmo disse, a paciente está absolutamente inflamada, com sobrepeso muito grande, com hábitos de vida absolutamente errados, né? Que achar que o hormônio vai ser o milagre da vida dela, e não vai ser, né? E por isso, né, que há uma frustração por algumas pacientes quando fazem uso do hormônio e eles não dão certo. Não é que não dá certo, né? Não é que eles não estão dando certo, mas é que talvez ou não foi bem indicado ou foi indicado no momento errado para aquela paciente, né?
Perfeito. E no consultório, doutor, vocês têm notado que as mulheres buscam isso até antes da hora? Essa reposição hormonal na busca pela beleza, pelo bem-estar, por moda, por achar que isso vai ajudá-la a alcançar o objetivo de forma mais rápida, ou porque elas querem prolongar ali a qualidade de vida, preservar o que tem de bom? Qual a sua opinião, doutor Paulo, das que chegam no seu consultório hoje? Eu acho que sim, existe. Não é a maioria, graças a Deus na minha rotina não é a maioria, isso é ótimo. Mas eu acho também que as pacientes que acabam procurando a gente, né, mais ou menos já vão um pouco triadas com respeito ao que a gente oferece de terapeuta, de terapêutica e de segmento, né? Então, mas sim, há essas pacientes que chegam, né, com essa prerrogativa de que quer ficar mais bonita, quer ficar mais gostosa, né? Mas que a gente tem que ter uma certa cautela ali, né? E eu acho que muito disso está associado ao que se fala e o que se divulga e difunde na mídia. O chip da beleza, né? Que muita gente fala, né? Eu acho um absurdo esse termo. O chip, para mim, na minha concepção, é um absurdo a gente usar isso. Porque é um hormônio que foi criado há muitos anos atrás. Eu até já comentei isso, né? Sim. Anteriormente, em outra ocasião. E a ação dele não é para que a pessoa fique bonita, né? Mas como hoje a gente vive um cenário, né, que todo mundo quer estar bonito, quer se apresentar de forma melhor, mais agradável aos olhos dos outros, isso se vende, né? E aí acabam procurando de forma erradamente os colegas. Isso não é, Bruninha? Com certeza. A gente nota que existem sim indicações muito precisas, mas de fato, quando um profissional, seja ele médico ou não médico, porque existe hoje uma gama de profissionais que acabam fornecendo essa assistência e que estão se apropriando cada vez mais desse conhecimento, mas que por vezes, por conta de fatores assim, talvez com objetivo mais comercial, ou até mesmo querem ajudar a paciente, mas não têm uma expertise tão grande no assunto, né? Acabam promovendo, na minha humilde opinião, assim, um efeito contrário. Porque você começar um processo terapêutico com uma mulher sem uma investigação adequada, sem ter não apenas hormônios dosados, né, um metabolismo avaliado, mas sem entender da história clínica dessa paciente, sem individualizar cada caso, porque a própria fase, por exemplo, da perimenopausa, no início existe uma indicação precisa, como o Dr. Paulo comentou, a mulher é mais estrogênica, né? Então você precisa, primeiramente, entender qual o hormônio que vai ter uma baixa primeiro. Essa mulher na perimenopausa inicial, ela tem uma predominância estrogênica. Então, se você começa a modular essas receitas e fazer uma receita de bolo, onde todas as pacientes vão ser prescritas da mesma forma, você vai errar. Você vai prejudicar essa mulher, porque você não está levando em conta a fisiologia básica, os mecanismos que essa mulher está apresentando através dos sintomas, através dos exames laboratoriais, e ao invés dela melhorar, ela vai piorar. Ela vai chegar com queixas que podem ser inclusive relacionadas a uma dosagem excessiva ou um hormônio que naquele momento não é o mais indicado. E esse desserviço, né, Bruno? Ele acaba sendo agravado porque a paciente, além de se prejudicar com aquele uso indevido daquele hormônio ou a quantidade do hormônio, ela desacredita dele, né, o que é pior. E aí o trabalho que é feito para que essa paciente entenda que o hormônio ele não é um vilão, né? Ele é um herói, ele é redobrado. E à medida que a paciente desiste de um tratamento, a longevidade, a qualidade de vida dessa paciente ao longo dos anos, ela vai se deteriorando ainda mais, né? Então, muito complicado. construir algo ruim para ela. E ela Sem também vai dúvida. falar para outras pessoas que teve essa experiência ruim. Sem dúvida. Falando nesse sentido, qual o erro mais comum que vocês enxergam na reposição hormonal?
Eu acho que além da dose e do hormônio inadequado para aquele período ou para aquela mulher em específico, está no fato principalmente dos exames que precisam ser muito bem definidos como rastreamento inicial, para que sejam descartadas doenças, condições, né, de saúde daquela mulher que poderiam ser agravadas por conta da reposição hormonal. Eu costumo dizer para meus pacientes que esses casos são a minoria, sim, mas que à medida que você não faz essa filtragem, que você não dá atenção para esse ponto inicial, você pode cometer um erro absurdo com essa mulher. Então, tudo parte do pressuposto de você sentar com a paciente e conversar. O médico que não tem o hábito de ter um diálogo com a paciente, de ouvir não só a história de vida dela, as condições de saúde prévias, mas um histórico familiar detalhado, tudo que essa paciente já passou, cirurgias que ela já realizou, eventos de problemas de saúde importantes na vida dela, você deixa de ter informações essenciais que vão guiar a sua terapêutica. É como se a gente pensasse em um quebra-cabeças. É isso, cada pecinha importa ali, é importante para... E pensando nisso, bom, eu e a Bruninha, a gente talvez tenha um hábito e um modus operandi, né, de atendimento e de acolhimento que é um pouco próximo. E quando a gente faz esse acolhimento da paciente, um entendimento mais macro da vida dela, social, psicológica, familiar, problemas com filhos, com parentes, com marido, enfim. Esse mapeamento, ele ajuda muito na escolha, né, do hormônio, na escolha da dosagem, qual vai ser o tempo de utilização, porque muitas vezes um paciente que perde janela, por exemplo, que a gente chama, né, de janela, né, para a introdução da hormonoterapia, a gente tem outras coisas que a gente pode usar que melhoram a qualidade de vida dos pacientes, não necessariamente estão relacionadas ao uso de hormônios, né? E até pensando um pouco nesse escopo de como iniciar, qual é o principal pontapé inicial, vamos dizer assim, para que isso seja feito, além dos exames, além dessa anamnese, né, da paciente como um todo, eu acho que é muito, 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 muito importante que o colega que esteja fazendo saiba dos riscos que aquela paciente está sujeita quando você vai fazer isso. E, inclusive, não só o hormônio, mas as vias de administração daquele hormônio, né? Hoje em dia, infelizmente, né, ou felizmente, não sei, existe uma gama muito grande, uma gama enorme de vias de administração hormonal. Vaginal, dérmica, pellets, oral, tem diversas. E às vezes eu pego, não é incomum, muitas vezes o consultório, o paciente chegando, por exemplo, assim, com histórico familiar, né, de câncer de endométrio, e a paciente fazendo reposição só com estrógeno, ou seja, eu estou aumentando o risco dessa paciente de ter um câncer de endométrio, não porque esteja errada a indicação, mas porque talvez não esteja assertiva para ela, né? Então, nesse cenário, assim, a gente tem que estudar um pouquinho o paciente para que a gente não cometa uma heterogenia, né? Que é o mais comum que a gente tem visto. Perfeito, e essa seria a próxima pergunta. Quando a reposição hormonal não é o caminho? Então, algumas acreditam que a reposição hormonal ela é a solução para tudo, mas quando não é indicado, quando deve ser melhor acompanhado e avaliado, e como vocês trazem isso para a mulher? Como vocês explicam isso? Tem algumas contraindicações que são mais importantes de serem ditas, né? Porque depois de alguns estudos muito específicos, né? O Dr. Paulo acho que também cita bastante para os pacientes o WHI, que foi um estudo de 2001 que trouxe para o cenário médico uma demonização da terapia de reposição hormonal. E as pacientes, elas tiveram o conhecimento midiático desse estudo, e isso acabou ficando no inconsciente coletivo. As pacientes chegam apavoradas e com medo, mas ao mesmo tempo fadigadas, estressadas e sem esperança de passar por essa fase da menopausa de uma forma mais digna, né?
O câncer realmente ele é uma contraindicação. Histórico pessoal, histórico familiar, a gente vai particularizar cada caso, vai, como o Dr. Paulo bem explanou anteriormente, vai individualizar a propedêutica e vai manter um exame de rotina ali, vai manter um acompanhamento justo. O paciente que quer fazer terapia de reposição hormonal tem que entender que ela tem total responsabilidade com o próprio corpo e com esse tratamento que vai ser conduzido apenas pelo médico. Quem vai fazer o papel principal é a paciente. Né? Então, como outros exemplos, né? Além do câncer, principalmente câncer de mama, de endométrio, mas todos os cânceres que são hormônio dependentes, que a gente diz, e aí tem uma lista um pouco grande, né, com relação a esses tipos, né, de problemas oncológicos, pacientes com sangramento uterino anormal, que é aquele sangramento irregular, enfim, não investigado, e de novo a gente bate na tecla da importância dos exames antes de iniciar qualquer tipo de terapia de reposição hormonal, tromboembolismo, acidente cardiovascular, infarto, tromboembolismo venoso, são situações onde essa mulher já tem modificações severas da parte cardiovascular e são contraindicações importantes para uma terapia de reposição hormonal, porque você pode gerar um gatilho de um novo evento. Esses casos talvez sejam os mais, na minha concepção, sejam os mais importantes, né? Desculpa se eu te cortei, Bruninha. Não, doença hepática grave, acho importante falar também. Mas eu acho que o grande... Mas é isso. Por que são as patologias que mais me deixam um pouco de receio, né? Porque os pacientes que eventualmente tiveram, né, algum tipo de acidente vascular, seja ele trombose, embolia, AVC, derrame, infarto, não importa. São eventos vasculares que estão em tratamento. Essas pacientes são contraindicadas, completamente contraindicadas, para se fazer uma reposição hormonal, porque eu estou expondo essa paciente a um risco maior. Mas isso não significa que a gente tem que demonizar o hormônio, né? Acho que foi semana passada, não me recordo agora, semana passada ou retrasada. Tem uma paciente que ela já teve uma trombose venosa de membro inferior, na perna direita, se não me engano, me falha a memória. Mas ela já fez o tratamento, ela não faz mais uso de medicação. Ela tem indicação, sim, de reposição hormonal, porém não é a via que ela queria. Porque a via transdérmica para ela é viável, a via impératis não é viável. Ou seja, a gente pode fazer, a gente não tem que demonizar, não, já teve, não pode nunca mais. Não, calma, a gente tem que individualizar. Não pode demonizar, mas também não pode tudo, né? O tudo ou nada, eu acho que são os fanatismos que não podem existir na medicina, né? São xismos, né? Então, de forma cautelosa, através de uma avaliação bastante abrangente, não demonizar, mas também não exaltar demais aquela reposição. Um exemplo que você perguntou, né? Nossa, é só o hormônio? Não, você tem inúmeras possibilidades de melhoria da qualidade de vida daquela paciente. Pacientes, por exemplo, que não fazem reposição, não têm indicação de reposição hormonal, ou que já passaram da época de introdução hormonal, mas que apresentam muitos sintomas, você tem uma gama de medicações fitoterápicas que você pode usar e que ela vai ter um bem-estar também com aquilo, não é um problema. O que não pode é o xismo, né? O muito ou o nada, aí eu acho que esse é o problema maior. Né? Então, eu acho que a gente pode resumir aqui e falar que talvez não seja o adequado perguntar se a reposição hormonal funciona, mas qual a indicação e a forma mais adequada para cada mulher. Então, primeiro, doutora Bruna, qual a mensagem você daria para uma mulher que pensa em fazer uma reposição hormonal? Por onde ela deve começar? Bom, primeiro a mensagem que fica, eu acho que assim, hormônio é vida. Né? Se não fosse desta maneira, Papai do Céu não teria colocado hormônio no nosso corpo, não é mesmo? E o câncer, inclusive, numa perspectiva analítica, ele surge quando a paciente ou o paciente, em todos os cenários, quando ele entra numa idade mais avançada, ou seja, quando existe essa queda hormonal. É fato.
né? Então, as células, elas reagem melhor, metabolicamente elas se regeneram mais, elas têm uma saúde celular mais conservada na presença de hormônios. Porém, a gente precisa entender qual hormônio. Porque o hormônio que era prescrito há 20 anos atrás, que foi no estudo do WHI, era proveniente da urina da égua. Não era nem humano. Hoje nós temos hormônios bioidênticos. Hoje os estudos eles estão muito mais realistas quanto à saúde metabólica daquela mulher que está sendo submetida a um hormônio que é semelhante ao hormônio dela do que há 20 anos atrás. Então, uma mulher que deseja fazer uma terapia de reposição hormonal, ela precisa de um segmento especializado, um médico, um profissional que seja competente para analisar a saúde atual dela, entender se existe alguma patologia, alguma doença que precisa de atenção antes de iniciar um tratamento e aproveitar essa janela de oportunidade que o Dr. Paulo já havia comentado, que não necessariamente precisa começar e não deve quando essa mulher entra na menopausa, porque menopausa é uma data. Menopausa, ela é definida quando essa mulher passa 12 meses completos sem a presença de menstruação. A gente submeter essa paciente à necessidade de que ela esteja na menopausa para iniciar uma terapia de reposição hormonal é, no mínimo, uma falta de bom senso. Eu acho até. Né? Porque essa mulher já vai estar sintomática muitos anos antes. Exato. Eu vou até pegar o gancho ali, né? Falando um pouco de mensagem, né? Eu acho que o principal para entender e interpretar o uso da hormonoterapia é entender que, eu já falei isso algumas vezes, vou ser retórico aqui e repetitivo, mas o hormônio não é um vilão, mas certamente ele é um herói que, quando utilizado de forma cautelosa e adequada, ele vai, e pode, na verdade, salvar a vida daquela paciente. A paciente, como a doutora Bruna falou, ela vai ter eventos vasculares, cardíacos, neoplásicos, geralmente após a menopausa. Então, pensar que hormônio é um demônio é muito errado hoje em dia. Não dá pra gente pensar mais nisso. Mas tem que ser usado de forma cautelosa e, óbvio, com um segmento mais rigoroso do que o de rotina ali, né? Que tem algumas pacientes, né, doutora Tamires? Que às vezes esquece de fazer o exame de rotina 2, 3, 4 anos, uma loucura. Mas, não vem ao caso. Mas, via de regra, eu acho que o principal é isso. É um segmento que tem que ser mais de perto e, com certeza, nesse segmento, a possibilidade de um sucesso terapêutico para o paciente é enorme. Eu acredito que tenha ficado muito claro os benefícios reais da reposição hormonal, a cautela que a mulher deve ter ali antes de iniciar e, claro, da ajuda de um bom profissional. Onde nós podemos encontrar e agendar uma consulta com vocês? E aí, Bruninha? Bom, a nossa prática, a nossa rotina como ginecologista, ela é muito focada nesse acolhimento dessa mulher. Acho que em primeiro momento é pontuar que ela primeiro vai ser ouvida. Sem dúvida. E depois a gente vai passar a terapêutica adequada, né? A terapia de reposição hormonal é um xodó para mim, para o Dr. Paulo também, com certeza. A nossa prática clínica respalda muito o uso da terapia de reposição hormonal. E nós estamos de braços abertos muito dispostos para sentar com essa paciente, conversar, entender quais são as necessidades e as demandas dessa mulher nesse momento tão peculiar da vida, mas que não precisa ser sofrido, não precisa ser vivenciado sozinha, né? Ela pode e deve procurar compartilhar e nós estamos aqui para fazer esse processo se tornar cada vez mais leve. É isso aí, doutora Bruninha. Bom, estamos todos, eu e Bruna e outros colegas também, estão aqui no PUM, aqui
com certeza a paciente vai ser ouvida, vai ser individualizado o tratamento, não vai ser tratada como uma receita de bolo, né? E curioso, né, que a Bruna falou agora do acolhimento, de ser ouvida, de ser entendida. Cara, acabei de descer do consultório e o paciente chorou bastante lá no consultório, exatamente pelo fato que eu ouvi o que ela tinha para falar, né? Não tinha, o escopo dela não era sobre hormônio, mas quando ela começou a falar, eu deixei e fui dando dicas, né, para que ela prosseguisse, né? E no fim, quando ela acabou tudo, eu expliquei o caso dela. E ela me agradeceu e começou a chorar porque eu ouvia. Eu achei o máximo isso. Para mim é uma coisa absolutamente normal, deve ser assim, eu acho que a nossa prática tem que ser assim. E é isso que a gente propõe no Núcleo M, né? Esse acolhimento, essa escuta, né? Não só ouvir, mas escutar também é muito importante. É devolver o protagonismo para essa mulher, né? Hoje em dia, nas redes sociais, a gente escuta tanto sobre empoderamento, né? E eu acho que toda essa forma como as pessoas vêm encarando, né, a exposição das mídias, e acabou se tornando tudo meio que uma vida fake, onde o se empoderar, se mostrar para o mundo, você ter uma imagem sempre maravilhosa, você não expor os seus problemas. E não, gente, vamos voltar para o básico. Nós somos seres humanos. Menos é mais, né, Bruno? Pelo amor de Deus, nós somos seres humanos. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal, e isso faz parte do processo de normalidade da vida. São altos e baixos, é o fluir. E a partir do momento que a gente se permite ser humano, a paciente se conecta. Porque é isso. Ela busca sim um profissional que tem conhecimento, que tem técnica adequada, que segue protocolos, que vai poder auxiliá-la num tratamento específico, mas se a gente não fornecer esse pedacinho de nós para ela e ela se conectar com essa humanidade, não vai ser o tratamento completo. É isso aí, dona Bruna. É isso, perfeito. Ó, eu vou embora, vou deixar você só com a Bruna. Não sei nem o que eu tô fazendo mais aqui. Eu vou embora. Mas é ótimo, porque a ideia de vocês, da forma do atendimento, é muito real, é muito verdadeira. Então, digo como paciente, então sei do que estou falando, esse acolhimento sempre me deixou muito à vontade. E o que acontece? Hoje, isso é o básico, mas virou um diferencial para médicas. Então, quantas mulheres eu falo, gente, isso não é normal, vai em tal lugar que é assim que deve acontecer.